Amém, Pai. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2. Versículo de número 1 a versículo de número 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém. Senhor, abençoa essa palavra em nossas vidas, que ela caia em solo fértil e produza de forma, como a tua palavra mesmo diz, a 30 por 1, a 60 por 1 e a 100 por 1. Abençoa-nos aqui, ó Pai, pelo teu poder e pela tua infinita misericórdia. É o que nós te pedimos, clamando que toda honra, que toda glória e que todo o poder sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus. Amém, amém. A epístola de Paulo aos Coríntios, como um todo, é uma epístola extremamente interessante, onde Paulo versa sobre temas mas tão importantes, como os dons espirituais, como o próprio amor, o supremo dom, em que Deus mesmo é amor, onde Paulo nos fala a expressão de ter pregado a cruz, que é loucura e que é escândalo. E aqui, em especial, o apóstolo Paulo fala na demonstração, na manifestação de poder e da pessoa do Espírito Santo. O que Paulo também irá reafirmar, dizendo sobre a manifestação da pessoa e do poder do Espírito Santo. Mas eu quero chamar a atenção apenas para uma rápida meditação antes de orarmos, no que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse da parte de Deus, e assim testemunhou, testificando sobre aquilo que os que recebiam tal mensagem eram com ele testemunhas, comprovando a veracidade das palavras do apóstolo, que disse que quando esteve com eles,
não entregou a palavra na manifestação de uma linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas na demonstração do poder de Deus e na demonstração do Espírito Santo, ou seja, a pessoa e o poder de Deus demonstrados. A palavra demonstrar é uma palavra tão interessante porque ela tem em si o significado de, através de algo, mostrar, ser mostrado. O Espírito Santo foi mostrado e o poder de Deus também foi mostrado, porque tanto o Espírito quanto o poder foram demonstrados. Na demonstração de poder, o que me chama a atenção é que muitas pessoas desejam não demonstrar, mas exibir. E exibir é diferente de demonstrar. O apóstolo Paulo tudo fez e fez pelo poder de Deus, com um coração humilde, obediente ao Senhor. Isto vemos no comportamento de Jesus Cristo, que também disse a nós que aprendêssemos dele, que era manso e humilde de coração. Jesus Cristo demonstrou o poder de Deus, mas nunca entrou num espírito de exibir o poder de Deus. Não é uma questão de exibicionismo, mas uma questão de demonstração. Deixe-me explicar isso de uma outra maneira. Jesus não se negou e multiplicou pães e peixes para atender à fome das multidões. Não uma vez, mas duas vezes. Jesus multiplicou pães e peixes e deu às multidões para que essas assim pudessem se alimentar. Mas Jesus não transformou pedras em pães para que ele pudesse comer. Essa é a grande diferença entre a demonstração e a exibição. Jesus não necessitava e nunca necessitou exibir poder. Ele manifestava. E, meus irmãos, se o nosso sentimento em relação ao poder de Deus, para que ele se manifeste em nós, não estiver correto, Deus não nos usará como ele pode e ele quer nos usar. Se nós queremos, de fato, sermos usados pelo Senhor, devemos entender que o milagre, o sobrenatural, faz parte do cristianismo. Você não pode desassociar cristianismo de milagres. O cristianismo nasce, a igreja surge em meio a milagres. Cristo vem, exerce o seu ministério e exerce o seu ministério com abundância de palavra, mas com milagres constantemente. Os apóstolos do Senhor, a igreja do Senhor, obedecendo a grande comissão do Senhor, diz a palavra, e eles, tendo partido,
pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. Esse confirmar a palavra por meio de sinais é justamente o que Paulo aqui está dizendo da demonstração de poder. Jesus jamais, na manifestação de poder, permitiu que aquilo tomasse um lugar errado diante das pessoas. O grande exemplo é naquele jovem endemoniado, após Jesus descer do Monte da Transfiguração com 3 dos seus principais discípulos, e aquele pai aflito dizer ao Senhor: Senhor, se tu podes, tem misericórdia de nós e liberta o meu filho. Eu roguei aos teus discípulos e eles nada puderam fazer. E Jesus, aproximando-se daquele rapaz, este rapaz tem a manifestação demoníaca imediatamente na vida dele e o leva ao chão. E então a multidão concorre para ver o que estava acontecendo. E note que Jesus não permitiu que aquela situação trágica daquela família se tornasse algum tipo de espetáculo para aquela multidão. E Jesus disse então ao demônio: sai dele! E imediatamente o demônio saiu. Isso é poder de Deus. E que nós temos que entender que não estamos aqui para qualquer tipo de exibicionismo, mas para a manifestação do poder e da pessoa do Espírito Santo, para que a nossa fé não se apoie em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas no poder de Deus. O que é este apoio? Não é o fundamento da nossa fé, é o apoio da nossa fé. Não confunda fundamento com apoio. O fundamento não é outro senão a palavra, a pessoa de Jesus. Nossa fé é fundamentada na pessoa e na palavra do Senhor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Esta é a origem da fé. É ouvir e ouvir a palavra de Deus. A nossa fé está alicerçada na palavra, mas ela está apoiada no poder. Não use a palavra para apoiar. Use a palavra para alicerçar. E use o poder para apoiar. Por isso é que se diz, e eu repito, e ele confirmava a palavra. Ele apoiava a palavra. Por meio de sinais, por meio de poder. E hoje nós estamos aqui para que a minha fé, a tua fé, seja apoiada na manifestação do poder de Deus. Então, podemos ser curados? Sim. Podemos ser libertos? Sim. Podemos ser transformados? Sim. Podemos ser salvos? Sim. E tudo isto, pela graça de Deus que opera em nosso meio, mediante a fé. E a nossa fé alicerçada na palavra e apoiada
na manifestação do poder de Deus. Eu volto a dizer, Jesus multiplicou pães e peixes e deu às multidões. Não era uma questão de ter ou não ter poder, é de usar corretamente o poder de Deus. Nós temos poder, porque sobre a igreja de Cristo foi derramado o Espírito Santo da promessa. E a Bíblia diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Recebemos poder para testemunharmos a respeito de Cristo. Como já foi dito, e muito bem dito, não recebemos poder para termos uma bela biografia, autobiografia. Esse poder não é para falar de nós. Esse poder não me foi dado, nem te foi dado, para que nós falemos eu isto e eu aquilo, mas para que nós possamos ser testemunhas de Jesus Cristo, que possamos dizer, Ele isto e Ele aquilo, Ele tudo pode. Se podes, perguntou ao homem, a Jesus Cristo, e Jesus respondeu a este homem, se podes, tudo é possível ao que crê. E o homem humildemente disse, eu creio. Mas ajuda-me na minha falta de fé. Se hoje aqui há aqueles que creem, mas com sinceridade, sabem de sua debilidade e de sua falta de fé, deixe-me dizer uma coisa, o poder de Deus é maior do que a debilidade da nossa fé. Por quê? Porque o rapaz foi liberto. Deus sempre está disposto a nos ajudar, inclusive na nossa falta de fé, Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Ele é por nós. E a Bíblia diz, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com ele, com Jesus, gratuitamente, por meio da sua graça, sem custo algum, todas as coisas. Todas as coisas. Quando recebo Cristo, recebo por meio de Cristo todas as coisas das mãos de Deus. Por quê? Porque recebi a Cristo, que foi dado por amor a nós. E por isto mesmo, temos confiança diante de Deus. E nessa confiança, nesta fé, que nos leva a uma ousadia de pedir o impensável, de pedir o impossível, de pedir o inimaginável e ter fé que assim será feito em nossas vidas. Por quê? Porque Ele deu Jesus. E se deu Jesus, Ele dá tudo. Se deu Jesus, Ele não nos negará nada. Eu não tenho dúvida que ao receber Jesus, muitas coisas mudam. Antes de se ter, nós temos um tipo de valores. Depois de se ter a Jesus, nossos valores mudam radicalmente.
mudam completamente. Isso me chama a atenção no livro de Jó. Quais as necessidades de Jó? Praticamente todas. Por quê? Porque perdeu tudo. E perdendo tudo, necessitava de tudo. Jó precisava de tudo. Mas quando teve a revelação de Deus, que ele disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó não pede nada. Jó não pede nada e precisava de tudo. Mas diante da revelação, as necessidades, os valores de Jó mudaram. Minhas necessidades, meus valores, tuas necessidades, teus valores, nossas necessidades, nossos valores mudam conforme recebemos uma maior revelação do nosso Deus. E aquilo que antes para nós era tão primordial, era tão necessário, e aos olhos dos outros ainda continua necessário. Jó precisava de cura. E cura não é algo altamente necessário? Claro que é. E não há mal nenhum em pedir cura. E não há mal nenhum em ser curado. Jó precisava de recursos. Ele não tinha mais recursos. Ele estava pobre, nós poderíamos dizer até mesmo miserável. Ele precisava de recursos. Não há mal nenhum em se pedir prosperidade, recursos, até mesmo abundância. Ele precisava. Jó precisava de restauração familiar. Oh, como ele precisava. Não há mal nenhum em se ter restauração familiar. Mas é que diante da grandeza do que foi revelado a Jó, quando os olhos dele contemplaram ao Senhor, era praticamente Jó dizer, isso me basta. Isso me basta. Meus olhos te viram. E então, Deus começa a operar na vida de Jó. Da mesma forma, Deus opera na nossa vida quando nós colocamos as coisas em suas ordens corretas. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos de todas essas coisas. Elas nos serão acrescentadas quando nós estivermos buscando as coisas na ordem certa. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós nos entregamos em tuas mãos. Eu oro por aquele que ainda não tem uma revelação plena da pessoa do Senhor Jesus, que ainda não compreendeu que o mais importante já nos foi dado e foi dado por amor a nós, que é o próprio Jesus. E se alguém, Senhor, ainda carece de te receber, que nesse momento te receba Jesus Cristo, que o Senhor surja nesta vida, que o Senhor se manifeste nesta vida, que eles conheçam o teu amor, conheçam o teu carinho, conheçam o teu cuidado, conheçam, acima de tudo, a tua pessoa. E agora oramos para que a nossa palavra possa ser divinamente apoiada pela demonstração da pessoa e do poder do Espírito Santo. Opera
Opera, Senhor, em nosso meio. Realiza sinais, prodígios e maravilhas. Abençoa todos aqueles, Senhor, que estão se comunicando conosco por meio do chat, fazendo os seus pedidos de oração. Nós clamamos agora para que Deus esteja abençoando. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.